junho de 1063, perto da cidade, no topo da colina de Cherami, na ilha da Sicília. Rogério de Hauteville, um aventureiro normando, lidera uma força de cerca de 130 cavaleiros. Diante dele, aproxima-se um enorme exército muçulmano de cerca de 3.000 cavaleiros árabes e berberes. Os muçulmanos são liderados pelo poderoso emir siciliano Ibn al-Hawaz. O objetivo do emir é eliminar Rogério e seus cavaleiros. Rogério se depara com uma situação quase impossível. Ele está longe de sua terra natal, liderando uma pequena força de aventureiros. Como eles podem resistir ao poder dessa imensa coalizão sarracena? Mas Rogério não recua e prepara seus homens para a luta da vida deles. Mantenham-se firmes, bravos cavaleiros cristãos. Grita Rogério. Todos nós carregamos o emblema de Cristo, e ele não abandonará esse símbolo. Hoje, na história das Cruzadas Reais, vamos aprender sobre esse confronto incrível entre uma pequena força de normandos e um grande exército sarraceno. Essa batalha não só moldaria o futuro da Sicília, mas também impulsionaria um dos maiores movimentos medievais, as Cruzadas. Na verdade, a resistência de Rogério em Cherami ajudaria a definir a própria cavalaria na Idade Média. Junte-se a nós hoje no Real Crusades History e lembre-se, não há professor melhor do que a história. Sou J. Stephen Roberts, fundador do Real Crusades History. Convido você a conhecer Ricardo Coração de Leão, Saladino e a Terceira Cruzada. Como nunca antes no meu romance histórico Ricardo e Saladino, o Leão e a Águia. Saladino tomou Jerusalém e Ricardo Coração de Leão liderou um exército ao Oriente em resposta. A dedicação de Ricardo a Deus o impulsiona em uma luta feroz contra as legiões de Saladino. Balduíno de Coudray, cavaleiro de Ricardo, deseja lutar por Jerusalém, mas a guerra desafia suas convicções. Quando ele encontra Estefânia de Saint-Barthélemy, uma jovem nobre que sofreu escravidão nas mãos do inimigo. Enquanto isso, Saladino questiona se pode confiar no irmão, o general Ala Adil, que tem ambições próprias de governar. O Leão e a Águia se mantêm fiéis ao material de origem primário dos eventos históricos. A Cruzada do Rei Ricardo ganha vida com personagens complexos, batalhas vívidas e intriga fascinante. Rogério de Hauteville, filho de cavaleiro menor, nasceu na Normandia. E ainda assim, em 1061 ele estava muito longe, no sul da Itália, onde se juntou ao seu irmão Roberto Guiscardo para uma das grandes aventuras da era medieval. Foi aqui que Rogério se preparou para invadir a Sicília, então um poderoso reino muçulmano. Como isso aconteceu? Como esse jovem cavaleiro da Normandia foi parar tão longe de casa, pronto para lutar em nome de Deus? Vamos aprender mais em um momento, mas primeiro vamos examinar o ethos de Rogério e de outros cavaleiros medievais e como ele passou a ser impregnado de espiritualidade. Para entender esses conceitos, precisamos voltar ao surgimento de Carlos Magno, Carlos, o grande rei dos francos, uma das tribos germânicas mais importantes do mundo pós-romano. Carlos Magno governou um império que se estendia por toda a Europa, incluindo territórios que hoje fazem parte da França, que na Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Suíça, Áustria, Mônaco, Liechtenstein, Itália, Boêmia, Eslovênia e Espanha. Na tradição germânica clássica, Carlos Magno era guerreiro, rei e líder de grandes tropas de guerra. Ele também era um líder espiritual, o defensor da igreja que se aliou ao Papa e, por fim, era um imperador. No modelo do antigo Império Romano, o Império de Carlos Magno tornou-se o ideal da era medieval. Ordem política liderada por um rei guerreiro e seus cavaleiros, com a igreja como centro espiritual. E tudo isso contido sob o guarda-chuva do Império. Após o colapso do Império de Carlos Magno, esse ideal perdurou. Em meados do século XI, um grupo de clérigos na Itália, os reformadores gregorianos, articulou um ideal de cristandade com a Igreja como ordem unificadora. Desse grupo surgiu uma série de papas idealistas que articulariam a visão dos reformadores gregorianos e, consequentemente,
moldariam a civilização ocidental. Os reformadores gregorianos propuseram uma visão de sociedade cristã e do papel da elite guerreira. Mais uma vez, lembramos a antiga tropa de guerra germânica, o modelo para os reinos ocidentais emergentes. O rei, duque ou conde cercava-se de seus guerreiros, seus cavaleiros. Essa era a base dos altos conselhos que governavam grande parte da sociedade cristã medieval, como o Alto Tribunal do Reino Cruzado de Jerusalém. A tradição arturiana retrata essa ordem como o rei com seus cavaleiros na távola redonda. Os papas gregorianos instaram a elite guerreira a parar de guerrear entre si e, em vez disso, voltar suas espadas contra os inimigos de Deus. Aqueles que ameaçavam a própria ordem cristã. Baseia-se nas primeiras formas da sociedade cristã, desde Constantino e a teoria da guerra justa de Agostinho. Os reformadores gregorianos passaram a considerar o dever desse guerreiro como sagrado, comparável à missão espiritual dos monges. A guerra entre cristãos era o maior pecado da classe guerreira, quebrando a ordem divina e condenando a elite armada ao inferno. Em vez disso, os guerreiros cristãos devem permanecer unidos como defensores da cristandade. Esse ideal encontrou expressão nos difíceis primeiros séculos do Ocidente medieval, quando nobres europeus dos séculos 9 e 10 enfrentaram invasores vikings, magiares e mouros. Mas os reformadores gregorianos começaram a articular, através do poder de ensino da Igreja, a natureza sagrada dessa atividade. A Guerra Sagrada surgiu primeiro, não na Terra Santa, mas na Espanha e na Sicília. Em 1063, o Papa Alexandre II convocou cavaleiros franceses para se unirem aos espanhóis em cruzada para libertar Barbastro. A bula de Alexandre descreve: os cavaleiros que partiriam para a Espanha. E declara: nós, pela autoridade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, os absolvemos da penitência e lhes concedemos remissão dos pecados. Esta é, de fato, a indulgência clássica das cruzadas que em breve animaria o movimento mais amplo das cruzadas. A ideia aqui era que a cruzada de Barbastro não seria travada apenas por guerreiros espanhóis, mas também por seus irmãos cristãos da França, ou seja, do reino dos francos e de outras regiões cristãs latinas. Assim, a luta para retomar a Espanha envolvia todos os cristãos, não só os espanhóis. A bênção do Papa santificou a guerra, concedendo aos seus participantes recompensas espirituais, escreve o historiador Joseph O'Callaghan. No passado, alguém podia expiar seus pecados entrando para um mosteiro ou fazendo uma peregrinação. Mas, a partir desse momento, a remissão poderia ser alcançada pegando em armas contra os inimigos da sociedade cristã. Os historiadores debatem se a campanha de 1063 a 1064 por Barbastro deveria ser considerada a verdadeira primeira cruzada, mas certamente desempenhou um papel no desenvolvimento das cruzadas e é frequentemente chamada de Cruzada de Barbastro. E isso nos leva ao nosso exemplo principal de proto-cruzada. No século XI, cavaleiros normandos liderados por Roberto Guiscardo conquistaram territórios lombardos e bizantinos no sul da Itália, tornando a região um dos estados mais poderosos da Europa. A ilha da Sicília, ao sul da Itália, foi conquistada por muçulmanos 2 séculos antes e, na época, era um forte emirado árabe-berbere. Enquanto consolidava o poder no sul da Itália, Roberto Guiscardo enviou seu irmão mais novo, Rogério, à frente de uma força modesta de cavaleiros normandos para tomar a Sicília do Islã. Os normandos tomaram Messina em 1061, criando um posto avançado no nordeste da ilha. Roberto colocou Rogério no comando de Messina, dando-lhe apenas 130 cavaleiros para iniciar a conquista. De sua capital, Palermo, o emir muçulmano Ibn al-Hawaz jurou destruir esses invasores normandos. Seus aliados norte-africanos, os Zíridas, enviaram um exército berbere para a Sicília sob o comando dos 2 príncipes Ayub e Ali, que se uniram ao emir Ibn al-Hawaz. A coalizão muçulmana
tinha cerca de 3.000 cavaleiros e pelo menos o dobro em soldados de infantaria. Em 1063, os muçulmanos marcharam ao norte para eliminar os normandos definitivamente. Rogério enfrentava dificuldades, contando com menos de 200 cavaleiros normandos em seu exército. Ele marchou para enfrentar seus inimigos, liderando 130 cavaleiros e uma infantaria de algumas centenas de homens. Mesmo assim, Rogério não se intimidou e posicionou suas forças no topo de uma encosta larga perto de Xerami. Sabiamente, Rogério ocupou uma posição alta, limitando a vantagem numérica e forçando os muçulmanos a atacar morro acima. Quando os muçulmanos chegaram, Ibn al-Hawas confiava superar os normandos pela vantagem numérica. O emir lançou seu ataque, mas Rogério manteve sua posição e repeliu o avanço muçulmano. O sobrinho de Rogério, Cirlo, liderou um destacamento de cavalaria que hostilizava a vanguarda muçulmana cada vez que eles lançavam um ataque. E isso continuou até o anoitecer. A essa altura, as tropas muçulmanas estavam exaustas. Certo de que nada mais podia ser feito, Ibn al-Hawas mandou suas forças recuarem. Nesse momento, os muçulmanos enfrentaram todo o poder da cavalaria normanda, avançar. Roger atacou repetidamente o exército muçulmano em retirada. A coalizão do emir se desfez e entrou em uma retirada frenética. Os normandos passaram a caçar e aniquilar seus inimigos em fuga. Ao anoitecer, Rogério havia alcançado uma vitória total. Rogério comunicou ao Papa Alexandre II sua vitória na Batalha de Xarami. O Papa se entusiasmou com a notícia e enviou a Rogério um estandarte papal. O Papa Alexandre declarou a missão de Rogério na Sicília santificada e concedeu absolvição geral dos pecados a todos os soldados que lutassem para libertá-la. Mais uma vez, uma indulgência proto-cruzada. Rogério, agora conhecido como Grande Conde da Sicília, continuou seus esforços, construindo igrejas cristãs e estabelecendo clero reformista nas cidades que conquistava. A aliança entre os normandos e os papas reformistas se fortalecia cada vez mais. O Papa elogiou os normandos na Sicília e os cristãos na Espanha, destacando o papel legítimo da elite cavaleiresca em defender a ordem de Deus na terra. Os papas reformistas enfrentaram oposição. O imperador alemão desafiou o papado reformado sobre a independência da igreja e criou um antipapa para enfraquecer os reformadores gregorianos. Assim, os reformadores gregorianos precisavam de aliados fortes entre a elite guerreira para realizar sua visão. Os normandos estavam entre seus aliados mais importantes, assim como os governantes cristãos da Espanha. O rei Afonso VI de Leão Castela, que estava envolvido em uma luta feroz com os almorávidas do norte da África, adotou a liturgia romana em seu reino, fortalecendo seus laços com os papas reformados. Elcide derrotou os almorávidas na costa leste da Península Ibérica e criou um posto cristão em Valência. Lá, pediu ao Papa um bispo reformista para liderar a Igreja Valenciana. As ideias, políticas e alianças dos papas reformados fundamentaram a civilização europeia medieval. Isso significava uma igreja não governada por rei ou imperador, mas que era um núcleo forte da cristandade. Sua influência alcançava vários reinos, cujos governantes seguiam a política papal. Isso reforçou a ideia de cristandade. A Europa deixava de ser apenas reinos com a mesma religião e se tornava uma confederação unida pela lealdade à Igreja Romana. A Igreja assumiu o papel do Império de Carlos Magno e do Romano, tornando-se um império espiritual, com a elite guerreira ainda em seu papel de defensora da ordem. A visão de mundo da Igreja influenciou os ideais dos combatentes europeus e originou a cavalaria cristã. Homens como Elcide ou Conde Rogério da Sicília não eram apenas guerreiros que eram cristãos. Eles eram guerreiros cristãos que incorporavam um papel no mundo ordenado por Deus. Esses conceitos ainda eram iniciais, mas marcaram o início da ideologia das cruzadas. No mundo muçulmano, homens reflexivos reconheceram essa força emergente.
O cronista Zengida ibn al-Athir descreveu as vitórias cristãs do século XI na Espanha e na Sicília como prelúdios para a primeira cruzada para os muçulmanos. Todos os homens da Europa Ocidental eram descritos como francos, e Ibn al-Athir via a reconquista na Espanha, os triunfos normandos na Sicília e a primeira cruzada como parte de uma expansão franca mais ampla. Ele escreve: O poder dos francos e sua importância crescente se manifestaram primeiro pela invasão das terras do Islã e pela conquista de parte delas. No ano de 478, pois foi quando eles tomaram a cidade de Toledo e outras cidades da Espanha. Como já dissemos, em 484 eles atacaram e conquistaram a ilha da Sicília. Como também mencionamos depois, eles tomaram outras partes. Como você verá, quando foi o ano de 490, eles invadiram a Síria. Passagem intrigante para este momento. Ibn al-Atiyah, do coração da civilização islâmica em Mossul, observou o que os historiadores hoje reconhecem, que a primeira cruzada floresceu a partir das proto-cruzadas da Espanha e da Sicília. A conquista de Toledo, mencionada pelo nosso autor muçulmano, foi realizada por Alfonso VI, patrono de El Cid, e representou um golpe devastador ao poder islâmico na Península Ibérica, e uma grande vitória moralizadora para os cristãos. A conquista normanda da Sicília foi totalmente alcançada em 1091, e seria o Normando Bohemundo, filho de Roberto Guiscardo, quem seria o principal responsável pelas vitórias da primeira cruzada na Síria.